Olá pessoal, mais um dia, mais uma aula, mais um encontro nosso. Hoje o tema da aula vai ser trabalho e potência. Por falar em trabalho, esse é um conceito muito interessante. O conceito de trabalho está muito ligado ao conceito de energia, que infelizmente é muito complicado ainda de se definir. Na verdade, energia é algo tão complexo, tão vasto, que não tem uma definição realmente precisa do que é energia. E pelo fato de se aplicar em muitos ramos da ciência, fica muito complicado restringir tal conceito. Vamos ver então essa relação trabalho-energia. Eu falei que trabalho está muito ligado ao conceito de energia. Costuma-se dizer que trabalho é a capacidade de realizar qualquer atividade. O mais preciso que se pode falar realmente é que trabalho é uma transferência, uma transmissão de energia. Aí você pode pensar, bom, se não tem como definir energia, fica muito difícil definir então o trabalho. Mais ou menos. Procure entender que trabalho é simplesmente um processo que transmite energia de um ponto para outro, de um corpo para outro, de um sistema para outro. Essa é a grande ideia. Para ficar um pouco mais fixa essa ideia do que é energia, do que é trabalho, vamos usar um pensamento. Costuma-se dizer que a energia é capaz de originar mudanças no mundo. É exatamente isso. Energia é essa grandeza que tem a capacidade de mudar o mundo. Mudar o mundo de diversas formas. Você tem, por exemplo, os processos de comunicação. Isso, comunicação de um ponto para outro. Isso envolve energia. Isso envolve essa grandeza fantástica que é a energia. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o nosso conceito primordial, que é o conceito de trabalho. Aliás, esse é o tema da aula de hoje. Então, vamos falar sobre a relação matemática de trabalho. Vamos, então, à definição matemática de trabalho. Falei no início que trabalho está diretamente ligado à energia. Eu posso dizer mais ainda, posso falar com precisão, um pouco mais precisão na verdade, a relação entre trabalho e energia é a seguinte. Trabalho é igual a transmissão de energia. Na verdade, o que isso quer dizer é o seguinte, quando um corpo realiza trabalho, ou quando uma força realiza trabalho, quando alguma coisa realiza trabalho, o que está fazendo, na verdade, é transmitindo energia. Então, o trabalho é isso, é um processo em que ocorre uma transmissão de energia de um ponto para outro. Basicamente é isso. Agora, matematicamente, tem uma maneira de calcular. Como a força pode ser de diversas formas, pode ser variável, pode ser constante, vamos dividir isso em duas partes. Primeiro caso, força constante. Como é que eu vou definir o trabalho de uma força constante? Vamos ver. Temos então, um corpo é deslocado da posição A até a posição B. Notem o que é importante. A força atuante sobre ele mantém a mesma inclinação ao longo de todo o movimento. Significa dizer que é uma força que é constante, mantém a mesma direção, mesmo sentido e principalmente a mesma intensidade. Bom, se a força é constante no deslocamento de A para B, o que aconteceu? Ele sai de A, chega em B. Agora, como é que calcula então esse trabalho? O trabalho calculado por definição da maneira simples. O trabalho da força F para ir do ponto A até o ponto B é nada mais, nada menos que esse produto, onde eu tenho força, deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Esta grandeza é o trabalho realizado pela força F no deslocamento do corpo, desde o ponto A até o ponto B. É assim que se calcula o trabalho de uma força. Agora notem, vamos ver a figura em que o corpo está sendo deslocado. Notem o que é importante, o deslocamento dele é na horizontal. Ao longo de todo o deslocamento, a força mantém sempre a mesma orientação. Guardem isso. Para a força ser constante, as três grandezas têm que se manter as mesmas. Tem que ser a mesma intensidade, tem que ser a mesma direção e tem que ter o mesmo sentido. Vamos a uma observação. Nós já sabemos que trabalho é um processo de transmissão de energia. Ora, dizer que é um processo de transmissão de energia é dizer que está passando de um lado para o outro. Então, você tem que ter dois aspectos. Eu posso estar mandando energia de A para B ou tirando energia colocando de B para A. Então, você tem que analisar esse trabalho de maneira algébrica, isto é, levando em consideração os sinais. É uma convenção, na verdade. Então, o que você tem? Vamos ver?
O trabalho é positivo quando a força cede energia ao corpo. Se o trabalho é positivo, a força cede energia ao corpo. Então, por exemplo, quando o corpo vai do ponto A até o ponto B, se o trabalho nesse deslocamento é positivo, significa dizer que o corpo então está recebendo energia da força. A força está cedendo energia ao corpo. E no caso contrário, vamos ver? Se o trabalho é negativo, então a força está retirando energia do corpo. Como assim? Retirar energia do corpo significa basicamente fazer com que ele que estava em movimento reduza essa marcha de movimento. Bom, então você já sabe que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Positivo, o corpo ganha. Negativo, o corpo perde tal energia. Ok? Professor, então quer dizer que sempre que se aplica uma força para deslocar um corpo, estamos realizando o trabalho. Bom, amiguinho, infelizmente não é verdade. Porque pode acontecer, de repente, de a força ser perpendicular ao deslocamento. Ou seja, o ângulo θ da fórmula dá 90 graus. O que implica dizer que o trabalho é nulo. Ora, então se a força é perpendicular ao deslocamento, não há realização de trabalho. Dessa forma, toda força normal à trajetória perpendicular à mesma, então, não realiza trabalho. É o caso específico, por exemplo, da força centrípeta. A força centrípeta é sempre perpendicular à velocidade, consequentemente não realiza trabalho, apesar de estar sendo aplicada ao corpo, apesar do corpo estar em movimento, existe força, mas não tem trabalho. Vamos ver então algumas unidades dessa grandeza física trabalho. Temos aí CGS, é o primeiro sistema de unidades. Neste sistema, a unidade de trabalho é o erg, que é a mesma unidade de energia. Erg significa dina, unidade de força, vezes centímetro, unidade de distância. Então, dina vezes centímetro é o erg. Vamos ver outro sistema? Esse é o sistema técnico, MTS, onde eu tenho que a unidade de trabalho é o quilojoule. Esse quilojoule é quem, na verdade? O esteno vezes o metro. Quilojoule, esteno vezes metro. Quando a trajetória é retilínea, você já sabe calcular o trabalho. Força, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Mas você pode estar perguntando, e se a trajetória for curvilínea? E se o corpo descreve uma curva qualquer? Como é que eu calculo o trabalho? Não tem diferença nenhuma. Na verdade, tem uma pequena correção a ser feita. Vamos ver então, trajetória curvilínea. Trajetória em que o corpo descreve uma curva qualquer. Como é que ficaria esse deslocamento? Vamos ver? Aqui nós temos o corpo saindo da posição A, indo até a posição B. O que ele descreveu de movimento foi a curva sinuosa indicada aqui em cima. Essa linha sinuosa é a sua trajetória, é uma trajetória curvilínea. Nota uma coisa importante, importantíssima. Apesar de a trajetória ser curva, ser feita sinuosamente, o deslocamento é uma reta. Porque deslocamento é um vetor que caracteriza a saída e a chegada, simplesmente isso. O deslocamento, então, seria uma reta. Reta de onde para onde? Reta que vai desde a saída até a chegada. Esse é o deslocamento do corpo, tá? Notem que a força manteve-se sempre na mesma orientação, mesma direção, mesmo sentido, mesmo ângulo precisamente. Como é que calcula o trabalho nesse caso então? Trabalho de A para B é a força, deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Perceberam que é exatamente a mesma coisa? Ora, tem que ser. A única correção feita é que ao invés de colocar na situação que ele descreve trajetória retilínea, o que ele andou realmente, aqui na trajetória curvilínea eu ponho somente o deslocamento. Deslocamento, a reta que define a saída e a chegada deste móvel, ok? Unidade de trabalho no SI. No SI, que é o Sistema Internacional, que é onde todos os trabalhos científicos são baseados, tem uma unidade específica, que é o Joule, que se representa pela letra J maiúsculo. Muito bem, nós já vimos basicamente o seguinte, que o trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Agora, se nós repararmos com calma nessa definição, nós teremos uma surpresa interessante. Como surpresa interessante? Nós podemos
alterar ligeiramente essa definição. Melhor dizendo, nós podemos generalizar essa definição. De que forma? Pode-se definir o trabalho como sendo produto escalar entre os vetores força e deslocamento. Como assim? O trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento. A simbologia mostrada aí significa exatamente isso, que o trabalho é força, aqui é o produto ponto escalar vezes deslocamento. Esse produto escalar, ele se reduz exatamente ao que vimos. O produto escalar de F vezes D vai ser módulo de F, módulo de D, que multiplica o cosseno do ângulo entre eles, que é justamente a definição de trabalho. Trabalho da força quando ela for constante, ok? Segundo caso, força variável. Como é que calcula o trabalho dessa força? Para calcular o trabalho realizado, deve-se dividir o segmento AB em pequenas porções, tais que se possa considerar a força constante em cada uma delas. O corpo está indo de A para B. Esse é o deslocamento, exatamente como visto anteriormente. E aqui está a sua trajetória, a linha sinuosa indicada. Um negócio interessante para a gente é imaginar esta curva dividida em pequenos segmentos. Você pode estar perguntando, pequenos segmentos? Mas quão pequenos assim? Tanto quanto você queira. O mais importante dessa dimensão é que a força nesse pedacinho tem que ser literalmente constante. Então você tem que pegar um pequeno segmento, de tal modo que durante todo esse pequeno segmento a força seja exatamente constante, ok? Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai simplesmente calcular o trabalho em cada um desses pedacinhos, em cada pedacinho separado. Vamos ver? Você então pega a trajetória, divide em pedacinhos, calcula o trabalho em cada pedacinho e então vai somar. O trabalho realizado ao longo do segmento corresponde ao somatório, a soma de todas as parcelas dos pequenos trabalhos. É simples, você vai simplesmente pegar a trajetória, dividi-la em pedacinhos, fatiar mesmo, daí então calcular o trabalho de cada pedacinho. Depois disso, vai fazer o quê? Somar esses trabalhos. Feito isto, você tem o trabalho total, que é a soma desses trabalhos. Agora, esse trabalho de dividir a trajetória, pegar em pedacinhos, isso resulta numa outra coisa. Resulta no seguinte: ao dividir a trajetória em pequenos segmentos, pode-se plotar, montar um gráfico, né? Um gráfico da força em função do deslocamento. Deslocamento que é a posição. O trabalho seria a área sob o gráfico, dentro do gráfico. Como é que seria isso então? Imaginemos o gráfico indicado aqui. O cara sai da posição A e vai à posição B, de A para B. Na verdade, o deslocamento é contado aqui, né? Na posição X. Então, o que acontece? Na posição A, a força é FA. Na posição B, a força vale FB. A área desse gráfico, ou melhor dizendo, entre o eixo X, que é da posição, e a curva propriamente dita, esta área vai me dar o trabalho. Como é que eu escrevo isso? O trabalho da força para ir de A para B é numericamente igual à área. Notem, numericamente igual. Esse N igual significa numericamente igual. Você pode estar perguntando, numericamente igual é o quê? Porque área é uma grandeza que mede uma dimensão. Trabalho é uma grandeza que mede um processo de transmissão de energia. São grandezas diferentes. Agora, numericamente, o valor da área e o valor do trabalho correspondem exatamente. Apesar de serem grandezas diferentes, vão dar o mesmo resultado. Vamos a um exercício, então. A figura mostra a trajetória desde um ponto A até um ponto B de uma partícula submetida à ação de uma força horizontal para a direita e de intensidade 10 newtons. Está aí a trajetória. Ele sai de A, vai até B e tem mais. A trajetória dele é essa curva. A força é horizontal para a direita. Calcular o trabalho realizado pela força, sabendo que B fica 5 metros à direita e mais 5 metros acima de A. Vamos à solução, então. O deslocamento forma um ângulo de 45 graus com a direção horizontal.
Desta forma, pode-se calcular seu módulo a partir do triângulo da figura abaixo. Vamos ver a figura? Muito bem. Quando eu disse que o ponto A ficava 5 metros à direita e 5 metros acima, na verdade, o que eu descrevi aqui foi um triângulo. Na verdade, isso aqui é a metade de um quadrado. Por isso que o ângulo aqui é exatamente 45 graus. Como é que calcula o trabalho? Para calcular, vamos primeiro fazer o cálculo de R, que é o módulo do vetor de deslocamento. Vamos ver então? Aplicando o teorema de Pitágoras, você tem que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados catetos. 5 quadrado mais 5 quadrado. Logo, eu posso tirar que o R é 5 raiz de 2 metros. Calculei o módulo do deslocamento. Logo, o trabalho não é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento? Beleza. Trabalho vai ser igual, força vale 10. Deslocamento, calculamos ainda pouquinho, 5 raiz de 2. O cosseno de θ é o cosseno 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, 10 vezes 5 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar como resultado exatamente 50 joules. Esse é o valor do trabalho realizado para levar o corpo da posição A até a posição B. Vamos então ao trabalho de forças particulares. São 2 trabalhos, começando com trabalho da força peso. Na figura, o corpo é levado do ponto A ao ponto B. O corpo está nessa posição e vai ser levado até a posição B. A trajetória descrita é essa curva. Pode ser uma curva qualquer, tá? O ponto A se encontra a uma altura y1, o ponto B a uma altura y2. Esse aqui é o meu zero de referência, é o nível 0 de altura. As alturas são contadas a partir dele. Então, como é que fica? A força-peso é sempre vertical e dirigida para baixo, não tendo, portanto, componente horizontal. Como é que fica a força, então? A força vertical para baixo, esse é o peso. Como é que calcula o trabalho? Por definição, o valor do trabalho é dado por trabalho é força, deslocamento e cosseno θ, visto que a força-peso é constante. Vamos lá, então? A força é o P, deslocamento eu conheço. Cosseno θ, na verdade, este ângulo, θ, é θ mais 90. Por quê? Porque, na verdade, a força-peso é vertical e forma um ângulo de 90 graus com horizontal. O peso é mg, deslocamento vale d. Cosseno de θ mais 90, desse ângulo todinho, é menos seno θ. Bom, seno θ eu não conheço. Como é que fica, então? Da figura, o seno θ é h sobre d, cateto oposto e hipotenusa. Como me interessa o h vai ser d seno θ, só passar multiplicando. Logo, o trabalho é igual a menos mg vezes o h, que nós substituímos. Esse é o trabalho da força-peso ao deslocar de um ponto A até o ponto B, percorrendo uma altura h, a altura h. Logo, o que a gente pode ter ainda? Se o corpo estivesse descendo, o trabalho seria mg vezes h, diferente do anterior. Na subida é menos mgh, na descida é mg vezes h, ok? Ei, professor, e quanto à trajetória? Não interfere no problema? Na verdade, a força-peso é uma classe de força importante, chamada força conservativa. Tem a força-peso e a força elástica. Nestes casos, o trabalho não depende da trajetória de maneira alguma. Qualquer que seja a trajetória, o trabalho é sempre o mesmo. Agora, vamos a outro assunto? Melhor dizendo, vamos continuar falando de trabalho? Falar dessa outra forma de trabalho, essa outra maneira de calcular um trabalho, de uma outra força, que é justamente a força elástica. Vamos ver então? Trabalho da força elástica. Para calcular o trabalho da força elástica, nós vamos reportar um assunto importantíssimo, que é voltar àquele conceito de energia. Na verdade, calcular o trabalho da força elástica é associar isso aí a uma energia, a energia potencial. Energia potencial elástica, quando apresenta a deformação X, é medida pelo trabalho realizado pelas forças elásticas de restituição no deslocamento X, a partir de sua posição de equilíbrio do sistema. Como é que fica isso? Vamos ver? Imaginemos a seguinte situação. Aqui está a mola na situação não deformada, conhecida como comprimento natural ou situação natural. Pega-se esta mola e aplica-se uma força, que essa força que aparece aqui, F.
Então, à medida que eu vou aplicando a força, a mola vai esticando. Quando ela sofre a deformação X, a força é dada por Kx, de acordo com a lei de Hooke. Essa aqui é a expressão literal da lei de Hooke. Bom, como a força varia diretamente com o X, o gráfico da força pela posição é uma reta passando pela origem. Notem que é importante, o X está variando, consequentemente a força varia. Isto é, à medida que a mola vai deformando, é necessário uma força maior. Como a força é variável, para calcular o trabalho, o que é que eu faço? Eu vou calcular a área. A área que vai ser quem? Já que é um triângulo, é base vezes a altura sobre 2. Então eu digo o quê? Que a área é numericamente igual a isto aqui. Ou seja, nós temos que isso aí é o trabalho. O trabalho vai ser quem? Bom, a força é Kx, vezes x, que já havia antes, fica Kx sobre 2, vezes x, que vai dar como resultado, então, meio de Kx ao quadrado. Esse é o valor do trabalho da força elástica. Uma coisa importante, eu disse que a energia potencial é o trabalho para deslocar o corpo desde a sua posição normal até a posição de equilíbrio. Muito bem. Esse trabalho é dado por essa fórmula. Então, na verdade, o trabalho é a própria energia potencial. Guarda bem isso. Energia potencial é o trabalho necessário para relevar o corpo da posição em que ele se encontra até a sua posição de equilíbrio, ok? Vamos ver agora potência. Para compreender esta grandeza, potência, que na verdade é um processo também como é trabalho, vamos chamar um dono de casa, ver o que ela acha sobre isso. Vamos ver? Como uma boa dona de casa, eu estou sempre procurando um jeito de facilitar a minha vida dentro de casa, nos meus afazeres. E os eletrodomésticos me ajudam bastante nessa parte, como a lavadora de roupa. Que eu lavaria meio-dia, no caso, para lavar um cesto cheio de roupa, eu posso lavar em 1h30 na máquina, sendo que a máquina ainda me dá torcida, que é um extremo esforço que a gente faz para torcer a roupa, né? Centrifugada na máquina, fica praticamente seca. Uma máquina grande, como a minha, que cabe 6 quilos de roupa, torce até edredom. E a batedeira, por exemplo, facilita muito para mim, porque uma massa pesada numa batedeira com a velocidade alta, potência alta, ela me bate uma massa de pão, por exemplo, em 3 minutos, o que eu levaria 1 hora para amassar esse pão. Você viu então? Potência está diretamente ligado ao esforço. Esse é o grande detalhe. Assim como o trabalho, assim como a energia, potência está ligado diretamente a esforços físicos, à execução de algum tipo de atividade. Agora, vamos detalhar, vamos definir realmente quem é essa grandeza chamada potência. Vamos ver? O que diferencia uma máquina de outra é a sua capacidade de realizar determinado trabalho no menor tempo possível. A grandeza física associada a isto é a potência. Bom, você já percebeu que potência está ligado a quem? Trabalho e tempo. Essa é a relação básica que existe entre potência. Tá? Potência, por definição, é alguma grandeza que relaciona trabalho e tempo. Vamos ver como é que é essa relação. A potência mede a capacidade de um sistema produzir ou absorver energia. Vamos à definição de potência média. Considere que certa máquina realiza um trabalho tal durante um tempo ΔT. Define-se a potência média como o quociente entre o trabalho realizado e o tempo gasto para realizá-lo. Matematicamente é o quê? Potência média é trabalho-tempo. Bom, trabalho nós já falamos que é um produto escalar. Potência média é o produto escalar da força pelo deslocamento. Como é que fica isso então? Potência é a força escalar, aí fica deslocamento por tempo. Isso é velocidade média. Então, a potência média é o produto escalar da força pela velocidade média. Qual seria a unidade de potência? Se potência é trabalho por tempo, vai ser joule, no SI, por segundo. Joule por segundo é quem? Watt, que é igual ao W, né? O W maiúsculo. Uma coisa interessante para a gente.
Potência watt. Quando você vai, por exemplo, comprar uma lâmpada, você vai lá, vê uma lâmpada de 40, vê uma lâmpada de 60. Na verdade, 40 ou 60 o quê? Se você vai naqueles interiores bem lá no centro do país, o cara vai dizer que são 60 velas, 40 velas ou coisa parecida. Antigamente pensava-se que a potência, essa potência watt, era o equivalente a velas. De que forma? Quando você vai comprar uma lâmpada de 40 watts, você está comprando uma lâmpada cuja potência é o equivalente a 40 velas. Isso é o que se pensava, era assim que se tinha a ideia com relação à potência de uma lâmpada. Mas notem, não tem muito a ver. Para a gente hoje, o que é que eu posso afirmar com certeza absoluta? Eu tenho que afirmar o seguinte: potência é a relação entre trabalho e tempo. Na verdade, essa potência me diz qual é a taxa com que esse trabalho flui de um lado para o outro. Quando eu digo, por exemplo, a potência de motor é de 100 watts, significa o quê? 100 joules por segundo. Exatamente isso. Agora, esses joules podem ser entrando num sistema ou saindo dele. Isso implica dizer basicamente que eu posso ter uma potência consumida, uma potência dissipada, uma potência útil e assim por diante. Uma outra unidade importante também comumente usada é o HP, cuja relação é a seguinte: um HP é igual a 746 watts. Uma outra unidade é o CV, que é o cavalo-vapor, cuja relação com watt é 1 CV igual a 736 watts. Quando o intervalo de tempo tender a zero, a potência é medida instantaneamente. Desta forma, se o intervalo de tempo tende a zero, nesse caso, o que vai dar como resultado? Bom, nós já sabemos que potência é trabalho por unidade de tempo. Ou ainda, é o produto escalar da força pela velocidade. Nesse caso, velocidade média. Mas se o intervalo de tempo tender a zero, a velocidade média passa a ser velocidade instantânea, a velocidade em cada instante. Isso faz com que a definição de potência sofra uma pequena diferença. Ao invés de utilizar potência média, eu passo a utilizar também potência instantânea, cuja expressão é potência instantânea é simplesmente força vezes velocidade. Ou ainda, levando em consideração a situação na qual a força e a velocidade não são colineares, formam um ângulo entre si, como é que ficaria a expressão da potência? A potência ficaria força, velocidade, cosseno do ângulo entre a força e a velocidade. Onde nós temos aí o que é? P é a potência instantânea. F é a intensidade da força aplicada. Alfa é o ângulo entre a força e a velocidade. Num gráfico da potência em função do tempo, o trabalho corresponde à área sob o gráfico. Então já viu, se você tiver o gráfico potência em função de tempo, para calcular o trabalho é só calcular a área, como nós fizemos no caso da força, por exemplo. Bom, para nós, de fato, solidificarmos esse conhecimento de potência, vamos usar um exercício. Qual a potência de um motor que realiza um trabalho de 3,6 10⁸ joules durante um tempo de 1 hora? Vamos à solução? Vamos ver? Bom, a gente já sabe que potência média é trabalho por tempo. Uma coisa importante, no enunciado não se fala que está pedindo potência instantânea ou potência média, mas de cara eu já estou calculando a potência média. Por quê? Porque durou um intervalo de tempo, porque existe um intervalo de tempo, então é uma potência média. Na verdade é sempre assim, se quiser calcular a potência num instante é instantânea, mas ao longo de um tempo é potência média. Vamos ver então? A potência média é igual a 3,6 10⁸ do trabalho pelo tempo. Aí você pode perguntar, pô, mas não tinha que ser exatamente 1 hora? Isso, 1 hora tem 3.600 segundos. Já passei para a unidade do SI, já o de cima, segundo embaixo. A potência, então, fazendo o cálculo, vai dar 10⁵ watts. Este resultado pode ser escrito como sendo 100 vezes 10⁻³ watt. Esse 10⁻³ watt é conhecido como quilowatt. Então, na verdade, você tem potência igual a 100 kW. Vamos ver, então, o rendimento. O que é essa grandeza chamada rendimento? Primeira coisa importante, quando uma máquina qualquer recebe certa quantidade de energia, parte dessa energia é desperdiçada, parte dela é aproveitada.
Muito bem, o rendimento ele mede exatamente qual percentual da energia que foi absorvida na unidade de tempo vai ser de fato aproveitada. Vamos ver então qual a definição? O rendimento corresponde ao quociente entre a potência útil e a potência total. Quem é potência útil? Quem é potência total? A útil, como o próprio nome diz, é aquela potência que vai efetivamente ser utilizada, ser transformada de alguma forma qualquer. E quem é a potência total? Aquilo que a máquina está recebendo. Logo, por definição, o rendimento fica igual a potência útil pela potência total. Notem, potência útil tem unidade de potência, logo vai ser o watt. Potência total também tem unidade de potência, tem que ser o watt. Consequentemente, o rendimento, que é essa grandeza que nós estamos representando, é uma grandeza física sem unidade. O rendimento não tem unidade, ele é uma grandeza adimensional. Na física, sobretudo na mecânica, o que lhe ajuda muito, muito mesmo, a manter esses conhecimentos fixos é a resolução de exercícios. Quanto mais exercícios se resolver, maior vai ser a facilidade de encarar outros. Até porque, como é muito grande a diversidade de exercícios, quanto mais você faz, mais fácil você encontrar a solução de todos os outros. Bom, por hoje é só. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Na aula de hoje, estudamos o trabalho e a potência. Trabalho, transmissão de energia. Potência mede exatamente como é que é a fluidez desse trabalho de um ponto para outro. Aprendemos a relação trabalho e energia. Trabalho, processo de transmissão de energia. Nunca esqueça disso. Vimos a trajetória curvilínea. Numa trajetória curvilínea, o trabalho é calculado exatamente da mesma forma que na trajetória retilínea, sendo que o deslocamento é a reta que vai da saída à chegada. Analisamos o trabalho das forças particulares e falamos sobre o trabalho da força elástica. Trabalho da força-peso não depende da trajetória, é mgh mais ou menos. Trabalho da força elástica, não esquece que isso aí é exatamente a energia potencial elástica. Bons estudos! Muito bem, caro amigo. Procure fomentar no aluno a ideia do conceito, não a ideia do formulário, porque muitas vezes o aluno pega a fórmula, pega a equação e acaba utilizando de forma inadequada. A ideia é mostrar para ele que cada uma dessas grandezas, trabalho, potência, energia, rendimento, tem um conceito. E é esse conceito que ele tem que estar buscando sempre. Conhecido o conceito, acabou o problema com relação ao ensino da mecânica.